Olá, amigos! Na aula anterior eu havia comentado a respeito de alguns pontos básicos do conservadorismo. Eu havia descrito o conservadorismo essencialmente fundamentado nos seguintes princípios: no irracionalismo, na concepção orgânica da sociedade, na ideia de prudência e na ideia da política do ceticismo, que vem do famoso livro do Michael Oakeshott, cujo título é homônimo, Política da Fé e a Política do Ceticismo. E no final da aula eu havia dito que a próxima aula seria um comentário a respeito de um livro do Edmund Burke, intitulado Reflexões sobre a Revolução na França. O motivo da escolha desse livro é que, como é sabido, Burke é o autor originário do conservadorismo, a fonte, a origem mesma da tradição conservadora. Esse status que Burke possui é um status, de certo modo, único para ele, pois não é compartilhado por mais nenhum autor. Nenhum autor conservador é tido por tantos outros autores conservadores como sendo o mais essencial no seu ramo, como é o caso de Burke. Não se pode dizer isso a respeito de Tocqueville, ou de Herder, ou de Goethe, ou de Carlyle, ou de vários outros autores clássicos no conservadorismo. Mas de Burke, sim, se pode dizer. A obra de Burke é uma obra relativamente complexa, embora não tenha feição sistemática. Em outras palavras, Burke jamais escreveu um tratado sobre filosofia política ou um texto corrido de ciência política numa feição tratadística. Onde se encontram as ideias dele são nas cartas, nos vários discursos que ele pronunciou e, em especial, em um livro que ele escreveu sobre a forma epistolar como resposta à pergunta de um jovem francês. Esse livro é exatamente o Reflexões sobre a Revolução na França. Esse livro, como disse, foi escrito sob forma epistolar. Ele foi escrito inicialmente como uma carta, uma resposta à pergunta que lhe fazia um jovem francês a respeito das atividades de duas sociedades que até então tinham as suas atividades reconhecidas na Inglaterra. Era a Sociedade da Revolução e a Sociedade Constitucional. Estas sociedades, que se haviam constituído na Inglaterra para espalhar as boas novas do pensamento iluminista, tinham para Burke um papel particularmente deletério na vida inglesa. Em primeiro lugar, ele dizia que essas sociedades não eram reconhecidas por ninguém, eram sociedades novas, sem muita fama, sem muita celebridade, sem muita importância no contexto histórico da Inglaterra, mas mesmo assim pretendiam falar em nome de todos os ingleses. E pretendiam falar em nome dos ingleses, advogando certas ideias muito mais francesas do que inglesas, no entender de Burke, tais quais estavam encarnadas na Revolução Francesa. Então, uma das sociedades, para vocês terem uma ideia, escreveu para a Assembleia Nacional Francesa, saudando este evento em nome da Inglaterra, o que para Burke era algo absolutamente sem sentido, porque essa sociedade não tinha autoridade para falar em nome da Inglaterra, da nação inglesa, do povo inglês. E é assim que Burke vai começar, ele vai começar exatamente comentando os fatos da Revolução Francesa. Entretanto, na primeira parte do livro, o que mais se vê não é o comentário dos fatos ocorridos na França. O que mais se vê é uma interpretação que Burke vai dar a respeito da Revolução Gloriosa, acontecida em 1688. A Revolução Gloriosa, eu já tive a oportunidade de mencionar aqui, foi a revolução que depois o rei Jaime, católico, que havia tomado uma série de medidas contra os súditos protestantes e no lugar dele entronizou um novo ramo da monarquia inglesa. Esse ramo tinha à sua cabeça Guilherme de Orange e a sua esposa, e a partir desse movimento revolucionário se escreveu um texto, um documento dos mais importantes na história da legislação inglesa, chamado Bill of Rights. Então você tem a Declaração dos Direitos Ingleses e a Revolução Gloriosa,
como o pano de fundo de tudo aquilo que viria a acontecer depois. Burke tinha uma interpretação muito diversa da Revolução Gloriosa da que ele tinha da Revolução Francesa. Para ele, a Revolução Gloriosa era nada mais, nada menos do que a continuidade do direito consuetudinário inglês, ao contrário da Revolução Francesa. Só que dizer isso é ser um tanto quanto superficial. Então, o que nos cabe aqui é fazer a análise do texto do livro. E é por isso que eu vou estar lendo algumas passagens desse livro, na ordem em que elas aparecem, e comentando logo em seguida. A primeira passagem digna de nota está no início. Eu estou usando essa edição aqui, a edição da Edipro, não sei se dá para ver aí, espero que dê. Essa edição eu adquiri recentemente. A tradução me parece bastante fiel, eu havia consultado o original para medir isso aí. Geralmente as traduções da Edipro não são das melhores, mas essa parece ser boa. E a primeira passagem digna de nota está logo no início do livro. Assim que ele endereça o livro, falando, caro Senhor, o Senhor me solicita novamente, com alguma insistência, logo em seguida, no segundo parágrafo, nós já temos uma passagem digna de leitura. A longa carta que lhe enviei ter-lhe-á mostrado, Senhor, que embora deseje de todo o coração ver a França animada de um espírito de liberdade racional e que, em minha opinião, deveria ser criado um corpo permanente, onde este espírito pudesse residir e um órgão pelo qual ele pudesse agir eficazmente, tenho a infelicidade de manter grandes dúvidas sobre vários pontos importantes dos recentes acontecimentos de seu país. Isso aqui é muito importante, essa passagem é muito importante, porque ela afasta, literalmente, certas objeções, certas críticas que são feitas a Burke. Burke tem os seus inimigos, e os inimigos de Burke costumam dizer que ele era um indivíduo avesso à ideia de liberdade, que ele, não sendo partidário das ideias iluministas em voga na sua época, ou sendo partidário de poucas delas, tendo a sua peculiar inflexão conservadora, ele seria avesso à ideia da liberdade. Só que não é isso que aparece no texto. No texto, ele diz explicitamente que a ideia de liberdade racional não lhe é avessa. Em mais de uma ocasião, ao longo do livro, ele vai mencionar a palavra liberdade também. E o fará sempre nos seguintes termos. Ele vai se dizer partidário de uma liberdade. Tem uma certa passagem que ele diz que a liberdade a qual ele é partidário é uma liberdade viril e moral. Ele vai se dizer partidário dessa liberdade, mas dirá algo muito importante, que depois eu vou mencionar, que é o seguinte: ele vai dizer que a liberdade que importa, a verdadeira liberdade política, é aquela cujos efeitos práticos na ordem das instituições, dos costumes, da religião, da moral e assim por diante, são efeitos práticos garantidores da liberdade. Em outras palavras, o princípio abstrato da liberdade pode conduzir, no juízo de Burke, a uma escravidão muito mais completa e absoluta. Então, a simples colocação do princípio abstrato da liberdade não necessariamente garante a liberdade. E para ele, de fato, não garante, porque de fato a liberdade precisa se enraizar em outros princípios, princípios da ordem, que dizem respeito à manutenção das tradições locais, à religião, à moral, à família e assim por diante. Então, desde logo, desde o início, desde o segundo parágrafo, já fica muito claro qual é o alvo de Burke nesse livro. Um pouco mais adiante, na página, vejamos aqui, na página 30, tem uma outra passagem digna de nota. Por tal razão, deveria me abster de felicitar a França por sua nova liberdade, até que tivesse conhecimento de como esta liberdade se harmoniza com o governo, com o poder público, com a disciplina e a obediência dos exércitos, com o recolhimento e a boa distribuição dos impostos, com a moralidade e a religião, com a solidez da propriedade, com a paz e a ordem, com os usos civis e sociais. Ou seja, exatamente a passagem que corrobora aquilo que eu acabei de dizer. Então, essa é a introdução. Isso aí nós estamos falando mais ou menos
de 4 páginas. Então, as 4 primeiras páginas das reflexões são uma introdução temática geral, em que ele diz que o seu objeto é a França, e em que ele já escapa da mais óbvia acusação, que é a acusação de não ser um partidário da liberdade. Porém, ele vai prosseguir no texto, e aí ele vai começar a comentar um sermão que foi dado por um reverendo da época, um reverendo progressista chamado de Price. Esse reverendo era um dos muitos reverendos, muitos religiosos progressistas que tiveram a sua atividade na época do Iluminismo. É bom lembrar, como eu já mencionei a propósito disso, que havia uma batalha entre religiosos mais conservadores, tradicionalistas e religiosos progressistas. Parte da difusão das ideias iluministas se dava no púlpito, nas próprias igrejas. De tal modo que um dos príncipes alemães chegou ao ponto de estabelecer um documento oficial impondo que os padres devessem acreditar nos dogmas religiosos que eles nominalmente professavam. Porque havia, na época, no século XVIII, vários padres, vários religiosos que eram religiosos, continuavam exercendo seu ofício sacro, mas expunham doutrinas contraditórias, doutrinas não só heréticas, porque não se tratava apenas de heresia teológica. Eles difundiam heresias teológicas também, como, por exemplo, o deísmo, mas, no bojo dessas heresias, difundiam ideias iluministas a respeito da política e da sociedade. E isso, para Burke, era algo muito negativo, tanto é que ele menciona esse sermão e ele vai seguir o texto a partir de um comentário crítico ao sermão do Price. Então, na outra parte, ele vai dizer exatamente isso que eu estou falando. Nas igrejas não se deveria ouvir senão a doce voz da caridade cristã. A causa da liberdade do governo ganha tão pouco quanto a da religião com essa confusão de deveres. Isso na página 34. É interessante a gente lembrar que a nossa situação atual é muito parecida com o que Burke vivenciava. Esse tipo de teologia da libertação iluminista, se a gente pode falar nesses termos, é uma coisa que aparece hoje. Então, esses padres que ficam por aí defendendo o PT, fazendo propaganda ideológica da esquerda, usando a igreja, usando a CNBB e outras instituições da igreja ou associadas à igreja para difundir as suas ideias políticas, isso não é algo novo. Como em muitas ocasiões da história, a história é analógica, ou seja, ocasiões parecidas se repetem, ocasiões semelhantes voltam a acontecer. Então, nós temos uma repetição analógica de um certo tipo de instrumentalização da religião que aconteceu na época iluminista. Indo para a página 38, nós entramos na parte propriamente crítica a respeito da Revolução Gloriosa. Burke vai dizer que os partidários de uma interpretação radical, progressista e, em última análise, iluminista, no sentido voltairiano, no sentido francês, da Revolução Gloriosa, acreditavam que ela se baseava em 3 princípios. Primeiro princípio, escolher nossos próprios governantes. Segundo princípio, destituí-los por má conduta. Terceiro princípio, constituir nosso próprio governo. Em outras palavras, o parlamento que instituiu a Declaração de Direitos e aqueles que fizeram a Revolução Gloriosa se embasavam nesses 3 princípios, segundo esses intérpretes, de escolher o próprio governante, poder destituí-los por má conduta e constituir nosso próprio governo. Vejamos o que ele vai comentar adiante a respeito destes princípios. Na página 42, ele dirá: os lordes espirituais e temporais, bem como os comuns, agindo em nome de todo o povo, com toda a humildade e fidelidade, submetem a si mesmos, seus herdeiros e posteridade para sempre,
e prometem fielmente proteger, manter e defender com todas as suas forças as ditas majestades e também a limitação da coroa, tal qual ela se encontra especificada e contida no presente ato. Essa passagem não é uma passagem de Burke, é uma passagem da Declaração de Direitos, do Bill of Rights. E por que Burke a cita? Ele a cita porque mostra-se nessa passagem muito claramente que todo o povo, através dos lordes, da Câmara dos Lordes e dos comuns, se submetem e submetem os seus herdeiros para sempre, a posteridade, à autoridade monárquica. Então, a ideia inicial que a Revolução havia estabelecido um princípio de escolher os próprios governantes é uma ideia falsa, porque contrasta com o próprio texto da Declaração de Direitos. Mas o texto é muito claro quanto a isso, e Burke comenta o texto, e ele vai citando o texto ao longo do seu comentário, para mostrar que o que aconteceu na Revolução Gloriosa foi a mudança da linhagem monárquica, a nova linhagem monárquica que se estabeleceu, e a partir daí aconteceu uma sucessão de reis, ou seja, o princípio da hereditariedade, o princípio da sucessão da coroa não foi afetado. Portanto, nós não estamos falando na possibilidade do povo escolher o monarca, como acontece no presidencialismo, em que de 4 em 4 anos nós vamos às urnas e escolhemos um presidente. Então, é como se a interpretação da Revolução Gloriosa fosse uma interpretação presidencialista, como se as pessoas tivessem o direito de escolher o governante. E por que essa interpretação se dava? Porque, de fato, quando o rei Jaime é deposto, quando ele é derrubado pelas forças organizadas da sociedade civil. Porém, a sociedade civil organizada não simplesmente escolhe um governante entre os cidadãos normais ou entre algum cidadão estrangeiro. Não houve propriamente uma eleição. O que houve foi o esforço de passar a linhagem de uma linhagem católica para uma linhagem protestante. Então houve uma troca de dinastia, uma troca de sucessão, e essa troca só foi realizada com muito cuidado, com muita sobriedade, conforme Burke nos esclarece. Já na página 45, ele dirá: uma vez estabelecida a irresponsável máxima de que nenhum trono é legítimo se não for eletivo, então nenhum ato dos príncipes que precederam a essa era de eleição fictícia pode ser válido. Será que estes teóricos pretendem imitar alguns de seus predecessores que tiraram os corpos de nossos antigos soberanos da tranquilidade de seus túmulos? Será que querem atingir e depor retrospectivamente todos os reis que reinaram antes da Revolução e assim manchar o trono da Inglaterra com o opróbrio de uma usurpação contínua? Isso está na página 45. Por que ele está dizendo isso? Porque, obviamente, uma regra jurídica evidente, se o princípio da sucessão fosse afastado, se a escolha do monarca fosse estabelecida, e se o segundo princípio, isto é, a possibilidade de afastar um governante por má conduta, fosse adotado, qual seria a consequência? A consequência é que todos os reis que não haviam sido escolhidos, portanto, todos os reis anteriores à Revolução Gloriosa, considerando-se que a Revolução Gloriosa tinha colocado esse princípio, que não é o caso, mas considerando-se que, ou seja, cedendo para a finalidade do argumento, que a Revolução Gloriosa tivesse estabelecido o princípio segundo o qual os reis são escolhidos, todos os reis anteriores a ela seriam ilegítimos. Se todos os reis anteriores a ela fossem ilegítimos, a consequência jurídica seria a nulidade dos atos cometidos pela coroa. Então, os atos jurídicos estabelecidos pela coroa ao longo de todo o trajeto da monarquia inglesa deveriam ser nulificados. É claro que essa é uma consequência absurda e, obviamente, Burke vai dizer que aqueles proponentes dessa ideia simplesmente não percebiam as consequências mais, obviamente, errôneas dos seus falsos princípios. Na página 49, nós temos a seguinte observação: nenhum governo poderia se manter, ainda que por um instante, se pudesse ser derrubado por algo tão elástico e indefinido quanto uma opinião de má conduta de sua parte. Ou
Os que lideraram a revolução não fundamentaram a virtual abdicação do rei Jaime sobre tal luz e princípio incerto. Por que Burke está dizendo isso? Porque, como houve a deposição do rei Jaime, então os partidários dessa interpretação diziam a seguinte coisa: olha, a deposição do rei Jaime aconteceu porque ele teve uma má conduta para com os seus súditos. Portanto, nós, de posse de uma compreensão dos direitos naturais dos homens, nós podemos depor um rei que tenha uma má conduta com os seus súditos. Burke observa que essa é uma visão falaz. E por que ela é uma visão falaz? Primeiro, não existe nenhuma instância perante a qual o rei, nem antes e nem depois da Revolução Gloriosa, vá responder por sua má conduta. Não existe uma instância em que o rei responda pelos seus atos de má conduta ou de arbítrio, como existe, por exemplo, nas democracias parlamentares. Não é assim que funciona. Segundo ponto, o que aconteceu na Revolução Gloriosa não foi simplesmente má conduta. Terceiro, má conduta é um conceito vago. O que seria má conduta? Um rei dilapidador não é um rei que tem uma má conduta? Um rei descuidado com a saúde dos seus súditos não é um rei que tem uma má conduta? Um rei incapaz de administrar bem os territórios do seu reino não é um rei que tem uma má conduta? Então, muitos tipos de conduta podem ser classificados como sendo má conduta. Logo, não faz sentido dizer que a deposição de um rei pode ser feita porque ele está fazendo algo que é uma conduta ruim. O que aconteceu com Jaime foi algo muito mais específico, muito mais gravoso e trágico, e que levou apenas com muita relutância a sociedade a se organizar para derrubá-lo. E essa derrubada não se deu por meios pacíficos, como ocorre no caso do impeachment. Essa derrubada teve de se valer das armas, da força dos exércitos, porque um rei é também, simultaneamente, que é rei, príncipe em armas. Ele é alguém que detém um poder, uma autoridade sobre as armas do reino. Então, o que aconteceu foi, de fato, uma conflagração. E só ocorreu porque o rei Jaime havia ferido de morte liberdades e garantias fundamentais que estavam estabelecidos no próprio pacto fundamental entre a realeza e os seus súditos. Esse pacto é o que está aonde? Esse pacto está no conjunto dos documentos e costumes da tradição legal inglesa, que é consuetudinária, o common law. Então foi isso que fez com que se justificasse um ato tão gravoso e tão raro quanto a deposição de um rei e o estabelecimento de uma nova linhagem sucessória. Assim, Burke afasta de vez essa observação. Finalmente, na página 51, nós temos: em um determinado sentido, é evidente que os reis são servidores do povo, pois o seu poder não tem outro fim racional a não ser o bem geral. Mas não é verdade que eles sejam, na acepção ordinária que se emprega o termo, algo semelhante a servidores, cuja essência é de obedecer às ordens de alguém mais e de serem facilmente destituídos. Essa passagem se dá pelo seguinte motivo: o que Burke aí está fazendo é afastando a terceira interpretação, segundo a qual os reis são servos do povo. É lógico, como ele diz, que, em certo sentido, o rei é um servo dos seus súditos, é um servo do seu povo, porque deve buscar o bem comum. E o bem comum, não sendo o bem dele, não sendo o bem individual, sim o bem do reino, é também o bem dos súditos. Entretanto, esse é um sentido metafórico, em que ele é servidor. Ele não é servidor num sentido próprio, como se fosse um servidor público, como se fosse alguém que pudesse ser avaliado, destituído, realocado como um servidor público da administração atual. Simplesmente não é esse o caso do rei, e a representação que o rei possui não é esse tipo de representação. O Habermas, famoso teórico da Escola de Frankfurt, teórico da esquerda,
tem um livro muito interessante chamado Mudança Estrutural na Esfera Pública. E no início desse livro ele fala a respeito do conceito de representação. E ele vai mostrar a diferença entre a noção de representação, segundo a monarquia e a aristocracia, e a noção de representação moderna, de representação democrática moderna. A representação antiga era muito mais uma presentificação das qualidades excelsas do rei ou do aristocrata, em que ele não representava o outro como se fosse um signo do outro, mais ou menos como um sinal de voltar à direita representa que deve se voltar à direita, representa uma norma que se volta à direita, ou como um político representa o seu eleitorado. Não, a representação monárquica é um tipo de apresentação estilizada de um princípio que o rei ou o aristocrata está, por assim dizer, teatralizando, por assim dizer, tornando manifesto aquilo na sua pessoa e nos seus atos e nos seus gestos. Logo, a ideia de representação é completamente diferente e, em conexão a isso, a ideia de serviço público, de servidão, é completamente diferente. Então, basicamente, são esses os argumentos que o Burke tem para explicar a sua ideia de Revolução Gloriosa. E essa é a primeira parte da aula. Na segunda parte, nós vamos ver como ele interpreta a Revolução Francesa e como ele faz o contraste entre a interpretação da Revolução Francesa, aquilo que para ele foi a Revolução Francesa, e aquilo que para ele foi a Revolução Gloriosa de 1688. É muito importante, aliás, fazendo uma observação final, quando vocês forem se deparar com esse tipo de tese, de ideia, de texto, que vocês nunca se atenham a ideias gerais. Tá? O modo como a maior parte dos conservadores apresenta Burke é um modo muito genérico. Burke é partidário da prudência, é partidário da organicidade das sociedades, é contra a Revolução Francesa. Tudo bem, ok, mas se você vai ao texto e se você comenta o texto paulatinamente, parte a parte, ponto a ponto, você vai ver que é muito mais rico, né? Que há muito mais argumentos, que há muito mais partes, que existe uma profundidade muito maior nisso. Aqui nesse texto, logo no início, Burke está sendo um historiador da Revolução Gloriosa. Então, Burke está sendo grande como historiador da Revolução Gloriosa e nós podemos perceber nas malhas do texto o tipo de enfrentamento ideológico que havia e como esse enfrentamento se assemelha a algumas coisas que hoje nós temos. Então, nós estamos numa situação, há muito tempo, aliás, nós estamos numa situação que se assemelha, sob diversos ângulos, à situação dos iluministas. Essa nova ascensão do conservadorismo, que se vê no Brasil e se vê em outros lugares, não é senão a reedição de uma velha luta em torno das interpretações históricas, da interpretação da liberdade e da ideia da ordem. Então é isso e até a próxima aula. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.